Primeira coisa que eu quero perguntar pra ele é o seguinte: o que é que falta no cenário atual dos jogos de FPS? O que é que falta pra ser Cenário... o auge? Mas cenário atual de FPS, qual dos cenários tá querendo dizer? Dentro do game, tá? O que é que o game precisa? Do Warzone? Hoje você pode citar o próprio COD em si. O que é que ele precisa pra ser o jogo de FPS e não faltar ali mais nada? O game. Isso, o game. Ó, é assim, você tá querendo dizer cenário competitivo? Sim, Eu acho que o Warzone nunca vai conseguir fazer isso, pelo seguinte fato de que eles fizeram algo pra se tornar um maior jogo, mas cenário competitivo vai ser difícil. Meteu um nunca. Eu meti o nunca por conta do questão do crossplay. Boa. Querendo ou não, se para você fazer um cenário competitivo de igual para igual, para não ter picuinha, para não ter discussão, você teria que dividir um cenário competitivo de PC e um cenário competitivo de console. Totalmente. Porque senão essa discussão vai sempre existir, vai ter sempre o pessoal que defende os controles, o pessoal sempre defende MT. Então, acho que os dois não existem. Se existisse crossplay no CS da vida, o CS nunca teria se tornado o maior FPS do mundo, na minha opinião. Bom. Eu acho difícil mesmo existir um cenário sólido, um cenário igualitário numa empresa que preza a multiplataformas, na minha opinião. Esse é o meu argumento. Tranquilo, o Bisotão tá só com a cara ali que quer fazer algum comentário, eu vou... a cara dele. É a cara de quem quer... eu já conheço essa carinha. E aí, Bisotão? Com o advento da nova geração, temos um cenário muito mais próximo do justo, certo? Com, por exemplo, mesmo que com taxas de frame rate mais baixas nos consoles, a gente tem uma estabilidade de frame rate que o PC não tem de jeito nenhum. Exatamente. Pode ser o PC da NASA, ele não estabiliza igual o console estabiliza hoje de jeito nenhum. E a questão hoje, o que falta, na minha opinião, é o ricochete funcionar, gente. É só isso. Se a gente tivesse aí... Tem isso também. Se a gente tivesse mecanismos de proteção eficientes, hoje, um PlayStation 5, um Xbox, na minha opinião, tem plenas condições de bater de frente com o PC. Por quê? A gente não tá falando de plataforma, a gente tá falando de input, teclado e mouse versus controle. Quem tá no PC pode escolher, quem tá no console também pode escolher jogar tanto em um quanto no outro, porque eu mesmo joguei aí umas 4.000, 5.000 horas de Warzone 1 no teclado e mouse e no console, né? É uma questão realmente de escolha. Agora, a questão de termos ali um cenário justo falando de segurança, aí só uma empresa pode fazer algo para resolver isso, que é a própria Activision, e infelizmente até hoje os esforços têm sido em vão, né? Totalmente, sim. Concordo. Sim, eu concordo totalmente com o que você falou, Bisotto. E o Luizão mandou um negócio aqui pra mim que eu até lembrei. O Luizão, ele trabalha com essa parte de computador, então ele manja muito. E um dos grandes problemas que tem, que a pessoal que não acompanha tanto a fundo em questão de como é que funciona o mouse, como é que funciona o controle, é a questão dos scripts, que quando o cara joga de controle no MT, é muito fácil adicionar um script. Seja um script para você ter aquela precisãozinha a mais, aquele assist um pouquinho mais forte. Até pra você e querendo ou não, isso aí muito mais complica. difícil do que... Muito. O tal do... Tem até para o script pro próprio mouse, né? Pra galera jogar no mouse, que tá o do Rousel, eu não sei como é que pronuncia, que faz com que o seu movimento fique uma linha plana perfeita. Assim, é complicado. E querendo ou não, o anti-cheat da Activision e da Blizzard fica a desejar. Infelizmente, é muito fraco. Tanto eu acho que pra punir quem foda. merece, quanto punindo quem não merece. Não tem como... Os dois cenários são prejudiciais atualmente. Não tem condições. Exatamente. E aí, a pergunta complementando, porque essa não foi polêmica, né? A pergunta agora polêmica é: o que é que falta nos streamers atuais? Essa aí é um pouquinho complicado de dizer, né? Essa aí é foda. A gente morde a sopa, né, Bisotão? É foda, essa aí é complicado. Mas, ó, eu vou usar um termo aqui. Isso tá muito bom, porque ele gosta. Ele gosta. Ó, eu vou usar um termo aqui, vou até falar mais sério. E eu vou explicar a conotação que eu estou denominando para esse termo que eu estou dizendo. Na minha opinião, humildade. Exclamação clipe!
Humildade é o termo que falta de qualquer das plataformas. Por quê? Eu sinto que os streamers, não tô falando de TikTok exclusivamente, tá, gente? Mas eu sinto que os streamers, eles querem viver numa bolha da comunidade individual deles, sendo que eles podem crescer e desenvolver algo que seria totalmente incrível, mas para eles é muito mais cômodo fazer a live deles sozinho lá. Aí o que acontece muito? Um terceiro chega e fala que fulano de tal tá falando mal de você. Aí esse mesmo terceiro chega na live desse fulano de tal e fala, aquele cara lá tá falando mal de você. Aí assim começa a criar uma picuinha de streamers, uma discussãozinha de streamers, sendo que eles nem sequer nunca se falaram, nunca jogaram junto. Sendo que seria tudo mais fácil na base do diálogo, através da união. Eu vou te dar um exemplo aqui no TikTok, né? Porque quando eu comecei a fazer live no TikTok, foi no início de Warzone 2, no mapa Almazara, eu tive a honra, uma grande felicidade da minha vida, que foi ter conhecido outros streamers também que estavam na mesma caminhada. Que foi, na época, era o Indy, RW, e o Bichão Gamer. E, na época, cara, a gente entrou num contexto que, tipo assim, a gente tá sendo os pioneiros no quesito streaming no TikTok de Warzone. A gente tá sendo os primeiros canais a fazer conteúdo e ter uma relevância. Opa, desculpa. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu se unir e montar o squad das bagaceiras. Então, querendo ou não, eu senti que isso foi uma ajuda mútua de streamers, que todo mundo se conhecia, as comunidades em si conheciam umas às outras e cresciam juntos, sabe? Sem ter que necessariamente ficar dividido, ficar unilateral, ficar separado, que na minha opinião não tem nada a acrescentar à individualidade. Eu acho que quando a gente se une para crescer ajudando uns aos outros, cara, isso faz com que a comunidade cresça, todo mundo se conheça e evite essas possíveis picuinhas, essas discussões, que igual eu falei na época que eu tava contando um pouco do meu tempo de Rainbow Six, que eu fui capitão de muita line, fui IGL de muita line. Às vezes é uma picuinha, uma mentirazinha que começa aqui, isso cria uma pulga atrás da orelha de uma pessoa, que lá na frente vai virar uma bola de neve tão grande, cara, que vai dar uma discussão tão grande, sendo que não tem nem origem dessa discussão, não é nem fundada essa discussão. Então, eu acho muito complicado isso, sabe? Acho complicado de verdade. E acho que se os streamers, a gente pensa aí, os grandes, né, tivesse esquisito mais da união, de jogar junto, às vezes nem precisa jogar junto necessariamente, sabe? Mas pelo menos incentivar, comentar do outro cara, falar, também tem streamer fulano de tal, tô começando agora. Não seria muito menos monopolizado o cenário de streaming de Warzone atualmente, pensando em outras plataformas do TikTok. E também teríamos uma união muito mais grande, um cenário menos tóxico. Porque, cara, Warzone é um cenário complicado, cara. É triste, na minha opinião. É triste.